Olá, meu caro espectador do canal Arreza Dicas Automotivas. Hoje nós estamos fazendo um vídeo, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um tema que, infelizmente, através dos comentários que eu recebo no meu canal, os nossos espectadores reclamam muito da qualidade do serviço prestado aí nas oficinas pelo Brasil afora. Lamentavelmente, isso ocorre em todo lugar. E hoje eu estou com dois carros aqui na oficina que eu vou mostrar para você um pouquinho do que se faz por aí. Infelizmente é uma prática que está se tornando cada vez mais comum e que você que é proprietário de carro tem que ficar de olho aberto, porque senão você pode ter um problema maquiado e aí problema maquiado já sabe, né? Vai gastar duas vezes e às vezes, dependendo do que seja o problema, se for suspensão, freio, você está colocando em risco a sua vida, a vida da sua família e, é claro, o seu carro, o seu bem de uso, que mesmo que você não sofra um acidente fatal, mas você bater o carro, você tem um problema de colisão, vai te trazer grandes prejuízos. Então é um tema interessante, é um vídeo rápido, mas eu vou mostrar para vocês o que infelizmente tem se tornado uma prática comum em algumas oficinas, o que a gente chama de gambiarra. É isso aí mesmo, isso que vocês escutaram. Então fique ligado que esse é um vídeo interessante e, é claro, é mais um vídeo Arreza Dicas para você. Você se considera uma pessoa perfeita? Eu não. Não me considero perfeito, não. Não me considero perfeito, não acho que sei tudo, muito pelo contrário. Sou imperfeito, cometo muitos erros, né, como todas as pessoas que eu conheço no planeta Terra acontece. Todos nós cometemos muitos erros e todos nós temos muito a aprender. Se alguém disser que sabe tudo, essa pessoa é mentirosa. E se alguém disser que não comete erros, essa pessoa também é mentirosa. E a verdade é a seguinte: eu não tenho vergonha de mostrar meus erros. Inclusive eu vou mostrar um erro que aconteceu aqui na minha oficina. Não sei se isso é uma coisa besta, mas que mostra que exige-se que a gente tenha mais atenção na hora de prestar um serviço. Agora, o que eu vou mostrar para vocês não é erro devido à imperfeição, devido à falta de atenção. É erro por preguiça ou por ser gambiarreiro. O primeiro carro que eu vou mostrar para vocês é um Ford EcoSport. É esse aqui, ó. Essa EcoSport aqui, ela é, se eu não me engano, no ano 2010, 2011, alguma coisa assim. Eu vou confirmar depois, mas tá aqui. Nós estamos fazendo aí, ó, a troca dos amortecedores desse carro. Os amortecedores novos já estão aqui, nós já montamos, substituímos aqui os amortecedores. Vocês estão vendo aqui, a gente colocou um par de amortecedores da Monroe dos dois lados. Trocamos também os coxins dos amortecedores, coifas e batentes. Os kits velhos já estão aqui, ó. Deixei separado para entregar para o proprietário do carro, entregar as peças, o carro pronto, né? E entregar as peças velhas para ele saber o que foi feito, para a gente mostrar para ele o que foi substituído. Bom, aqui estão os amortecedores velhos que a gente tirou. Lá eu mostrei os kits para vocês, os kits velhos, e aqui os amortecedores. Aí vem a questão que eu quero mostrar para vocês e chamar a atenção. Vocês estão vendo aqui o amassado, né? Aqui, ó. Tá nos dois amortecedores. Esse amassado aqui. Bem, o que aconteceu aqui? Esse carro veio à minha oficina no dia de ontem. Ele veio, o cliente reclamou que estava com barulhinho na suspensão, estava batendo um pouquinho, principalmente quando passava naqueles buracos constantes que tem vamos dizer, a gente chama de costelinha de vaca, né? Aqueles defeitos no asfalto que são em sequência. Então quando passava ali eu senti que batia um pouquinho. E nós analisamos o carro, vimos que estava com os kits, com os coxins de amortecedor já com um pouco de folga e estava batendo. Quando nós fomos retirar os amortecedores para fazer a troca dos kits, começaram a aparecer os problemas, começaram a aparecer os defeitos. Primeiro defeito, esse amassado que eu mostrei para vocês. Mas o que é isso daí? Esse carro, ele levou o carro para fazer uma troca de pneus e falaram para ele assim, ó, o carro tem que fazer cambagem. Começa por aí o problema, né? O que o pessoal por aí chama de cambagem, essa cambagem forçada, na verdade eles estão entortando o amortecedor. Carro de passeio não faz cambagem. Tem alguns carros, na maioria das vezes caminhonetes que são utilizadas para fazer trilha e tal, elas têm um parafuso especial de cambagem, né? Um parafuso excêntrico, realmente tem a cambagem, mas não é todo carro que tem.
E não era o caso desse aqui também. Esse amortecedor não tem cambagem. Se você passar num buraco muito forte e torcer, danificar a agulha do amortecedor, você tem que trocar esse amortecedor. Não tem o que fazer. Ele tem que ser substituído. E aí, nesse caso aqui, fizeram a cambagem forçada, né, com aquela... É uma máquina pneumática que força o amortecedor, né, cava um buraco nele lá e aí traz o amortecedor onde eles querem. Onde o chamado profissional está querendo trazer esse amortecedor. E aí esse carro aqui, não sei se forçaram demais ou se danificaram a manga de eixo, mas o fato é que olha o que eu encontrei entre o amortecedor e a manga de eixo. Encontrei isso aqui, galera, ó. Uma latinha, acho que latinha de cerveja, o cara cortou, colocou aqui assim, ó, para preencher o espaço. Colocou essa cunha de fazer cambagem, é uma cunha específica para cambagem de alguns veículos que são passíveis de cambagem, né, que não é o caso desse daqui. E aí apertaram lá, só que na hora que eu vi isso, eu tirei. Falei, não vamos montar com isso daqui não. Porque a princípio o amortecedor dele, a gente imaginou que não estaria com defeito. Depois, na bancada, a hora que nós fomos fazer a análise do amortecedor, a gente viu que estava com folga na agulha. A agulha está com uma folga lateral e estava batendo, precisando substituir o amortecedor. Mas isso daqui, a gente montou na manga de eixo de novo para fazer o teste, ele ficou folgado na manga de eixo. Nós vamos lá no carro, eu vou mostrar para vocês o que é a manga de eixo e a folga que apareceu. Estou aqui na EcoSport, vocês estão vendo ela aqui, né? E aqui é a suspensão dianteira. A manga de eixo é essa peça aqui. O amortecedor, ele entra, essa parte de baixo do amortecedor aqui, ó, ela entra aqui dentro. Aí um parafuso vem, aperta e abraça o amortecedor de forma que ele fica fixo aqui, né? E como segurança, aqui, ó, ainda esse parafuso que vai abraçar lá na manga de eixo, ele passa bem aqui assim, ó, de modo que ele impede que o amortecedor, eventualmente, se ficar frouxa a manga de eixo aqui no amortecedor, impede que ele pule para fora e a roda venha a tombar. Então, aqui é onde estava existindo a folga. E foi aqui dentro que eu achei aquela lata de cerveja cortada, colocada e aquela cunha enfiada aqui. Vejam só o perigo. E muito provavelmente o que originou essa folga foi esse amassado no amortecedor aqui, ó. Eu acredito, não posso afirmar porque eu não vi, mas esse amassado muito provavelmente, repare que ele está só na frente do amortecedor, ó. Se você virar o amortecedor aqui de lado, ó, ele não está amassado atrás, ele está amassado só que na frente. Eu acredito que isso aqui tenha acontecido ou em uma situação de uma pancada muito forte, né, na suspensão, por causa de buraco e tal, danificou o amortecedor e aí foi onde falaram que tinha que fazer a cambagem. Não, tinha que substituir o amortecedor. E nessa uma ficou folgada a manga de eixo, aí vieram com essa porcaria, com essa gambiarra aqui e colocaram esse negócio aqui para preencher o espaço e fazer a dita cambagem. E aí eu digo o seguinte, você que é proprietário de carro, se pegasse uma situação como essa no seu carro, o que você diria? Foi um erro devido a uma falta de atenção, ou como eu disse, né, até a própria imperfeição do ser humano, às vezes esquece um parafuso solto, às vezes vai encaixar uma peça, não percebe, fica mal encaixada, não por desleixo, mas porque deixou-se levar, às vezes pela pressa, às vezes pela falta de atenção, e cometeu um erro, mas não intencional. Isso aqui você acha que foi sem intenção? De jeito nenhum. Isso é gambiarra. É esse que é o ponto que eu quero trazer atenção para vocês. Não se faz um negócio desse, né? Se o carro tem que ser feito uma manutenção, danificou o amortecedor, ele tirou do centro de trabalho o eixo da roda, por quê? Por conta do impacto, empenou a agulha ou empenou o corpo do amortecedor, tem que trocar o amortecedor. Não tem que fazer esse tipo de gambiarra, esse tipo de serviço. Lamentável essas coisas acontecerem ainda nesse nosso país. Infelizmente, isso é uma frequente, a gente vê muito acontecer isso daí. Fazer o quê, né? Agora estamos aí, vamos substituir esse par de amortecedores e aí vamos resolver em definitivo esse problema para o nosso cliente. Um outro carro que eu quero mostrar para vocês, que é uma situação semelhante dessa questão da gambiarra, mas agora já não é por conta de querer arrancar dinheiro de ninguém, é por preguiça. Vou mostrar para vocês aqui um caso que aconteceu no Citroën. O carro é esse aí, é um Citroën, é um C3, ele é ano 2014. Esse carro aqui,
ele apresentou um problema de vazamento de água, tá? A gente tá com ele já pronto, o proprietário dele reclamou que vira e mexe, principalmente depois de frio, de um dia para o outro baixava aqui, mas baixava bem, baixava cerca de 3 dedos o nível da água do sistema de arrefecimento, aí tinha que completar para sair pela manhã. O defeito era essa peça aqui, ó, tava nas extremidades aqui, certo? Essa peça, o meu colaborador montou esse carro, eu estava fora, eu não tive como mostrar para vocês. Quando eu cheguei, eu ia fazer o vídeo para mostrar para vocês, mas quando eu cheguei já estava montado, eu não tive como fazer isso. Mas só para vocês entenderem, essa peça, ela fica atrás disso aqui, ó. Isso aqui é a carcaça da bomba d'água, certo? A bomba d'água vai aqui na frente. Nós temos aqui, ali embaixo, a corredentada, que a corredentada passa aqui, passa pela bomba d'água. Aí aqui atrás, ele sai. Esse tubo aqui, ó, essa peça, ela vai nessa posição. O tubo leva a água por trás do coletor de admissão e leva para cima para ir em direção ao ar quente. E essa peça estava vazando água. O que chama a atenção, se vocês observarem aqui na luz, é o seguinte: olha como é que tá de cola esse negócio aqui. E observe que a cola, ele tem um anel de vedação aqui, certo? Ó, esse anel de borracha que tá aqui, ó. E aí você vai vendo. Quando ele chega aqui, ó, você vê que o anel não encaixou na carcaça da bomba d'água. Ele ficou para fora, ó. Tá vendo? E a fixação dessa peça é fora do eixo de trabalho. O eixo central é nesse lugar aqui, ó. Então, para dizer que os parafusos iam chamar a peça no lugar, teria que ter pelo menos 3 parafusos, né? Em triângulo. Um outro parafuso do lado de cá que não existe, para você colocar os parafusos e chamar ela lá, ela encaixar. A flange, aonde isso aqui vai encaixado, ela tem que ser removida. Nós temos que desmontar, tirar coletor de admissão, tirar a corredentada, tirar a carcaça da bomba d'água e aí na bancada colocar para isso aqui encaixar e ele entrar mesmo. Ele entra, essa peça aqui, ela entra dentro da carcaça da bomba d'água. E para vocês terem uma ideia, ela entra até aqui onde está meu dedo, ó. Essa desse carro, ela entrou só até aqui, ó. Só pegou a beirinha do anel, tá vendo? Então, obviamente, pela ferrugem que está aqui, ó, e por esse vermelho, essa tinta vermelha que está aqui, é aditivo de radiador, né? Tava vazando por aqui, ó. Agora, por que vazava? Porque para colocar isso aqui, como eu disse para vocês, tem que desmontar tudo, tirar coletor de admissão, tirar a bomba d'água fora, carcaça da bomba, tirar a corredentada, é muito trabalhoso. Aí a pessoa tirou só o coletor de admissão, foi tentar colocar essa peça aqui, viu que a peça não entrava, porque ela é uma peça grande, vocês veem que ela tá na minha mão aqui, ó, ela é grande. Para você encaixar ela totalmente, dá trabalho, tem que ser fora, tem que ser na bancada. Não tiraram, então essa peça, ao invés dela encaixar lá na carcaça da bomba d'água, ela ficou torta. E aí começou a vazar por aqui, ó. Para tentar corrigir isso, meter o silicone adoidado aqui, tá vendo, ó? Ó a cola aqui, ainda tá aqui ainda, ó. Ó o silicone. Só tem uma coisa, meus amigos. Essa peça, ela já tem um anel de vedação. Ela não necessita de cola. A vedação é feita pelo anel de borracha que já vem nela. Então, aqui ficou claro, né? Como para fazer esse serviço era necessário desmontar tudo, não sei se por economia do proprietário, porque esse carro foi adquirido há pouco tempo por essa pessoa que é meu cliente, já pegou desse jeito. Então não sei se o antigo proprietário mandou fazer essa gambiarra para vender o carro ou se o mecânico foi preguiçoso. Seja um, seja outro, os dois estão errados. Se o mecânico fez isso aí porque o cliente mandou, ele se expôs, porque poderia ter causado um problema maior ainda. Essa peça ela poderia ter quebrado, poderia ter vazado toda a água, o cliente não ter percebido, queimado junta de cabeçote, poderia ter danificado outros componentes do motor, tudo por conta de um serviço mal feito. E aí, quando a pessoa pede para você fazer uma gambiarra, ela depois, se vier dar problema, não vai lembrar que ela pediu uma gambiarra. Ela vai lembrar que ela pediu para o mecânico fazer um serviço e ela vai falar, não, mas ele falou para mim que ia ficar bom, senão não teria mandado fazer. É assim que funciona. Então, quem determina a forma como vai ser feito o serviço não é o proprietário do carro, é o profissional. Ele que vai dizer, ó, tem que desmontar isso, a mão de obra vai ficar em tanto. Ah, mas não dá para dar um jeitinho? Se o mecânico for um mecânico
honesto, trabalhador e quiser realmente fazer um serviço bem feito, ele vai falar, não dá. Ou a gente faz completo, ou então não vou nem pôr a mão. Foi o que aconteceu comigo. Eu vi a dificuldade que ia ter para colocar essa peça sem desmontar tudo. Chamei o cliente aqui e falei, olha, eu tinha dado um orçamento para você na expectativa de que eu poderia colocar isso aqui sem desmontar, correia dentada, bomba d'água e tudo mais. Mas não tem jeito. Então vou ter que alterar o orçamento. Tudo bem? Se ele dissesse que não, eu colocaria um carro no guincho e falar, então pode levar e fazer onde se achar melhor. Eu não vou fazer essa gambiarra aqui. Entendeu? Essa é a questão. Um serviço mal feito desse aqui poderia, não aconteceu, mas poderia ter gerado um prejuízo de 4, 5 mil reais, e isso para chutar baixo, falando apenas em cabeçote. Se danifica o motor completo, o prejuízo ia ser imenso. Para que fazer isso, né? Não dá. Agora, como eu falei para vocês no início do vídeo, erros acontecem. Infelizmente, né? A gente não gosta que aconteçam erros, não. Mas eu estou sujeito a cometer erros, já cometi muitos erros na minha vida e infelizmente sei que vou continuar cometendo, mas nós temos obrigação de corrigir esses erros e de manter o nosso cliente, no mínimo, bem atendido. Afinal de contas, ele pagou para ter um serviço bem feito, ele quer esse serviço bem feito. Eu vou dar um exemplo para vocês de erro que foi cometido dentro da minha oficina. Vou subir no escritório e vou mostrar a peça para vocês. Eu até deixei essa peça em cima da minha mesa porque eu preciso mostrar para o colaborador que trabalhou comigo, para a gente conversar um pouquinho sobre qualidade na prestação de serviço. Isso aqui é um anti-chama de Gol, né? O que pode acontecer e que acontece quando ele dá defeito é um vazamento de óleo, ele suja o bloco do motor. Essa peça aqui veio para a gente substituir e ela tem uma questão semelhante àquela uma do Citroën que vocês viram. Ele tem um anel de vedação aqui, em volta é até esse anel azul aqui, ó. Na volta toda dele, que é por onde, aqui é por onde circulam os gases, né, do ar quente do motor, ali o ar quente não, né? O motor está aquecido, aqui circulam os gases de óleo, né? Ali o motor está soprando, subindo e descendo o pistão, então eles fluem por aqui. Vem aqui pela mangueira, vai lá para o coletor de admissão, lá para o filtro de ar, na verdade, né? E aqui é onde ele tem contato com o habitáculo lá do bloco do motor, onde ficam as bielas, onde fica o deslocamento de ar. E aí na hora que foi montado, olha aqui em cima para vocês verem, ó, mascou o anel e rompeu, né? Embora que isso daqui, essa peça vai colocada nesse sentido, então, rompeu praticamente na parte de cima, então não houve vazamento de óleo por aqui. Porém, esse carro, quando a gente foi mexer, nós vimos que havia um erro na montagem, porque nós montamos, apresentou vazamento novamente, não pingou, porque aqui é a parte alta, né? Quando ele vaza óleo, normalmente quando rompe o anel daqui de baixo, mas esse anel aqui, ele é esmagado, então não acontece de romper. Agora esse daqui, ele entra prensado dentro de um orifício do bloco, então se não tomar cuidado, ele pode mascar. E aí foi o que aconteceu, por uma falta de atenção, o nosso colaborador colocou, mascou e gerou vazamentinho lá, razão pela qual eu estou com ele na mão. Claro que eu fiz a substituição dessa peça para o cliente, sem custo algum, e é o que eu falei para ele, infelizmente o nosso colaborador aí deixou cometer esse erro, né? Ele, como é na parte superior, e esse serviço é feito com o carro no elevador, então fica um pouco alto, a visão ali ficou um pouco tampada, e ele acabou cometendo esse erro. Lamentável, infelizmente aconteceu e tem que corrigir. Então chamei o cliente aqui, refiz o serviço, não vai ter custo nenhum e vou dobrar a garantia tanto da peça quanto da mão de obra. Esse é o mínimo que eu posso fazer. Então, o que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo? Erros acontecem, não acontecem só comigo, acontecem com todo tipo de profissional. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de atenção, às vezes por um motivo banal, talvez por menosprezar o risco de um serviço, né? Por não prestar atenção como deveria, por conta, às vezes porque já tem experiência de muitos anos, já fez muitas vezes aquele trabalho e acaba menosprezando o risco de erro. E acontece esse tipo de coisa. Mas quando acontece, não é porque quis fazer uma gambiarra, porque foi preguiçoso, não. É erro, como eu disse para vocês, devido à imperfeição do ser humano. Mas aí quando a pessoa erra, tem que assumir o erro e consertar, tem que fazer o negócio direito, fazer o serviço bem feito para dar um bom atendimento para o cliente. Essa é a questão. A satisfação do cliente tem que ser o principal objetivo do profissional. No caso dos dois carros que eu mostrei para vocês,
lamentável o carro ser entregue para o cliente e ele continuar rodando até apresentar um problema mais grave, como foi o caso da EcoSport. Nós precisamos substituir os amortecedores e como é o caso do Citroën, que aquela flange lá foi perdida, que ela deformou, não teve como reaproveitá-la. Estamos colocando, aliás, foi colocada uma flange nova, e aí sim desmontamos, colocamos na bancada e foi inserido o componente da forma correta, de maneira que vai acabar o vazamento de água. Então, o intuito desse vídeo é alertar você que é proprietário de carro. Erros acontecem. Se acontecer, o profissional que você está levando é uma pessoa de confiança, ele vai arcar com a responsabilidade do erro dele. Isso é importante a gente salientar, né? E se você leva e percebe, não, mas a gente dá um jeitinho, percebe que está querendo fazer algum tipo de gambiarra, algum tipo de malandragem, ou se você perceber má vontade no profissional que está prestando serviço, fique atento. Isso aí pode trazer consequências graves para você, para sua família e para o seu veículo, beleza? O vídeo que eu queria fazer para você hoje, um vídeo de alerta. E aí, se você gostou do vídeo, como sempre eu peço, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos que serão postados sempre sobre esse tema, a manutenção preventiva e corretiva do seu veículo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.